materialistas existenciais. Somos iguais, carne, osso, mente e espírito, filhos do mesmo pai e irmãos, queiramos ou não. Aqui, a negociação deve dar lugar ao aconchego, ao alento, à dor da solidariedade humana, muito além da emergência da dor e consequências da alma. Quando encontramos impasse na mesa, os ditames das representações ecoando aos interesses, um puxa daqui, um puxa dali, um desequilíbrio newtoniano completo. Mas afinal, e quem padece na emergência está na equação das forças? Ao menos pense quanticamente nas vibrações das dores do parto, do câncer, da anestesia não dada e cirurgias remarcadas, como reverberão além da emergência. Assim, nossa pele humana vai tecendo esse tecido social em que a mesa não é cirúrgica. Humanidade nas negociações, paz e luz. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Andresa. Bom dia, Dona Maria José. Bom dia, Paloma. Não vou errar o seu nome mais nunca. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos ouvintes. Vamos começar o nosso tema de muita importância. O Planserv é o maior plano de saúde do estado da Bahia. Atende a muitos usuários. Tem uma receita significativa para o desenvolvimento da Bahia, entre outras coisas. Então vamos começar, Patrícia, para que cada um aqui na mesa, a senhora Andresa, fale um pouco do Planserv, o que é o Planserv, o tamanho do Planserv, para que o nosso ouvinte ele se situe, comece a compreender. E Dona Maria, coloque também o que a senhora representa, quais as instituições que a senhora representa, antes que a gente comece a falar sobre os processos das negociações que não começaram agora. Eles provavelmente já têm muito tempo, estão há alguns meses, muito provavelmente. A gente vai falar um pouco desse tempo todo, desses processos, e nesse último encontro, que foi ontem, se eu não me engano, com o Ministério Público envolvido. Então, vamos fazer um histórico de cada uma das instituições e, na sequência, a gente vai falar um pouco dos processos das negociações e os impasses envolvidos. Por favor, Andresa. Bom dia, ouvintes. O Planserv é um sistema de assistência vinculado à Secretaria da Administração. É um plano sólido dos servidores públicos, seus dependentes, seus agregados. Hoje o Planserv conta com cerca de 525 mil beneficiários. É uma carteira que já vem crescendo. Então a gente tem um aumento de 2,5 em média da carteira do plano. Temos os serviços prestados através dos nossos prestadores credenciados. O nosso contrato é todo vinculado com a pessoa jurídica, não com a pessoa física. Temos diversos serviços no âmbito da assistência, home care, internamento, consultas, exames, procedimentos. E o Planserv é um plano que vem se solidificando no mercado. É um plano que tem regulamentação própria, ele não é regulamentado pela ANS, temos os nossos regramentos e prestamos assistência aos servidores públicos do estado da Bahia. Tem a atuação, o âmbito geográfico dentro do estado da Bahia. Muito bem. A Maria José, ali no Simpojude, ela está aqui também, faz parte do conselho, né, do Planserv, também da federação, que reúne instituições, diversos sindicatos e outras instituições ligadas aos servidores públicos. Por favor, Maria José, fala um pouquinho também do lado de vocês, o trabalho que vocês realizam como força dos servidores do Planserv, os beneficiários. Eu sou conselheira do Planserv, representando os servidores, juntamente com Marinalva da FETRAB. Sou diretora do Cipojude e sou uma das coordenadoras da FETRAB, da Federação Trabalhadora do Serviço Público. Estamos lá no Cipojude e na Federação para tentar amenizar esse imbróglio que o Planserv arrumou com a Qualirede. Estamos tentando, porque até agora ainda não temos uma solução. E com essa Qualirede piorou a situação dos servidores na Bahia. Andressa, na semana passada nós estivemos aqui com o sindicato
Exatamente, né? E eles estiveram aqui falando exatamente desse impasse. E uma das questões mais colocadas no programa da semana passada, ao qual convidamos também o Planseb, foi exatamente a contratação da Qualirede. De acordo com o Sindmed, o Planseb vinha tendo uma receita e teve, até a contratação da Qualirede, um balanço positivo. Mas após a contratação, isso não veio acontecendo e os problemas começaram a ser gerados daí. De acordo com a Qualirede, a administração do Planseb é uma gestão própria. O próprio Planseb é gestor. Apenas eles têm alguns serviços, né, complementares. Então, de fato, só para esclarecer isso, já que isso foi colocado, a questão é com a Qualirede, o porquê que o Planseb, muitas pessoas colocaram até foi privatizado. E aí é bom que você esclareça, na verdade, o que de fato, do ponto de vista da gestão, o porquê da decisão de contratar uma empresa para realizar alguns serviços, já que o Planseb tem gestão própria. Bom, Patrícia, o Planseb, ele tinha um software do ano de 2000. Nós já vínhamos customizando esse software internamente em alguns momentos, mas ele já não dava algumas ferramentas de gestão. Eu queria tranquilizar os beneficiários, os ouvintes, que o Planseb ele não foi privatizado. A gestão continua com o Estado. O que a gente contratou foi uma empresa com alguns serviços, que eu vou considerar em seguida, para que todos tenham conhecimento, alguns deles que já eram terceirizados. Então, o call center já era terceirizado. A gente contratou um call center e ampliou a capacidade do atendimento desse call center, que antes atendia em horário comercial e agora passa a atender 24 horas. Essa central de relacionamento existia apenas para beneficiários. Com a contratação, foi possível ampliar essa central de relacionamento também para os prestadores. O cerne da contratação envolve o software, a mudança do software e também um módulo de promoção e prevenção que nós não tínhamos. A gente tinha alguns programas que davam acesso a algumas especialidades que são vedadas no decreto do plano e que tem exceção só se tiverem instituídas pelos programas do Planseb. Esses programas endocrinopatia, saúde do idoso, pediatria, esses programas eram programas de acesso. Com a contratação, é possível a gente ampliar o escopo do cuidado com o beneficiário. Então, a gente já tem mais de 68 mil beneficiários telemonitorados, a gente estratificou a carteira em 5 níveis assistenciais e estamos olhando com mais cautela, com mais atenção para o nosso beneficiário. Com a contratação é possível a gente fazer visita à beira-leito, deshospitalizar esse beneficiário, em alguns casos, ajudar a contribuir com isso. Tivemos aplicativo com a contratação, que foi possível, a modernização do site, temos ações presenciais também, que é possível com a contratação. Temos, além do telemonitoramento, grupos terapêuticos que são montados. Uma vez que a gente identifica aquela patologia no beneficiário, a gente estimula hábitos saudáveis através dos grupos terapêuticos. Então, a contratação não se trata de privatização, eu queria tranquilizar os beneficiários, e nós fizemos uma contratação para modernização do plano, para melhoria do serviço. Como que isso, os servidores, né, abraçaram e percebem essa iniciativa, como falou aqui a Andressa, tudo que é feito em termos de gestão, a gente acredita, é para melhorar, para dinamizar, para tornar o serviço melhor para o usuário e também equacionar os custos, né? Porque a gente fala, saúde não tem preço, mas tem custos, a gente sabe disso. Mas como do lado dos servidores, dos beneficiários, Maria José, como é que isso foi recebido? Essa intenção, essa ideia de melhorar, se evidenciou na prática? O que vocês gostariam de colocar em relação após contratação da Qualirede? Patrícia, após a contratação da Qualirede, nós temos tempo para ela dizer para que veio a Bahia. A Qualirede é uma empresa de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado pequeno, que ela não conhecia o estado da Bahia, ela não sabe os problemas que tem no estado da Bahia. Somos 417 municípios, onde todos os municípios têm servidor público e tem o Planseb. Então eu digo a você, lá ela não sabe que não tem um médico, não sabe nem o que é qual é o servidor que tem lá. Então a gente, na Bahia, tem empresa. E por que não contratou da Bahia? Abriu uma licitação e contratou da Bahia. Contratou a Qualirede, que, Andressa me perdoe, e quero dizer de viva voz aqui,
Se o governador e seu secretário de administração tiver discernimento, ele bota a Andressa como coordenadora, porque esses últimos dias está dando um resultado, tá entendendo? Não traga de lá apadrinhado, para acabar de destrambelhar o processo de vez. Mas a Quali-Rede não serve para a Bahia. Piorou, não atende, fica fazendo deboche no telefone do servidor, a Quali-Rede. Inclusive, nós convidamos, falando do senhor Paulo, que é membro também da Quali-Rede e que formou, inclusive, a produção de saúde. Não é isso, que é a gestão própria, que a Quali-Rede presta apenas alguns serviços. Por favor. Eu queria que, assim, eu vi a fala de Andressa e eu vi a palavra telemonitoramento. Eu gostaria, Andressa, que você esclarecesse o que é o telemonitoramento. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala em telemonitoramento, telemedicina, entre outras coisas, você está vendo que o Conselho Federal de Medicina recentemente lançou uma lei bem... Uma portaria, uma portaria. Né? E nós, inclusive, trouxemos aqui também. E aí o que a gente observa é o seguinte, que os ecossistemas digitais, eles estão chegando para aperfeiçoar a eficiência dos serviços. Isso é um caminho sem volta. Isso aí é um caminho sem volta. Para tudo, para todos os setores da sociedade. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse telemonitoramento. O que isso beneficia dentro do processo da condução dos processos, além da gestão do Plano Serve com o usuário. Fale um pouco sobre isso para que o ouvinte ele possa entender e compreender. Certo, Ezequiel. Eu só queria fazer um adendo com relação à fala de Zezé. No que diz respeito ao processo licitatório, ele é aberto, teve audiência pública, consulta pública, e a gente não pode restringir a competitividade. Então, por esse motivo, estava aberto para todo o Brasil, para empresas interessadas. A Quali-Rede não foi a única que participou desse processo. Tá? Respondendo um pouquinho aí sua pergunta sobre o telemonitoramento, é uma das ações que a gente tem na promoção e na prevenção. No que consiste esse telemonitoramento? A gente tem periodicidade para ligar para o beneficiário, a depender da faixa que ele se enquadre na estratificação da carteira. Então, a gente liga a cada 2 meses, ou a semestre, ou anualmente para esse beneficiário, e monitora a saúde, auxilia, dá dicas, orienta esse beneficiário. Isso, obviamente, agregado aos outros serviços dos grupos terapêuticos, das ações presenciais, das visitas. Se esse beneficiário internar, a gente faz visita, a gente monitora esse internamento. Então, o telemonitoramento veio para agregar. Sim. É uma ferramenta digital. Isso. Entendi. Voltando à questão aqui do INFAS, Andressa, também na semana passada nós ouvimos muito aqui o Sindicato dos Médicos falando com relação aos honorários do pessoal que estaria defasado. Até que houve alguma mudança em algumas especialidades, tiveram pagamento atualizado, mas com uma tabela anterior e não a tabela atualizada para esse ano. Então, o que de fato tem gerado esse impasse na conversa, na negociação? Atualize para os nossos ouvintes. Ontem, inclusive, houve mais uma reunião. Em que pé está? O que está gerando esse desconforto ou a suspensão do atendimento por parte de algumas especialidades? Começou com anestesistas, mas a fila cresceu, né? Das especialidades que aderiram ao movimento. Bom, Patrícia, a questão da anestesia, a gente já teve algumas oportunidades de falar, eu aproveito essa oportunidade para poder esclarecer mais uma vez que o Plano Serve ele tem credenciamento com os estabelecimentos, a gente não tem credenciamento com a pessoa física. Quando houve a suspensão dos anestesistas, na verdade eles pediram 40% de reajuste, que nesse cenário está descartado esse percentual. E tentamos mediar e a mesa está aberta à negociação, não fechamos as portas para negociar, estamos abertos à negociação. E como tínhamos contrato com esses prestadores, a gente pediu que eles prestassem um serviço. Alguns já estão conseguindo, regularizaram e já estão conseguindo realizar os atendimentos com os seus anestesistas e arranjaram sua forma de prestar o serviço de anestesia. Quando o beneficiário tiver dificuldade, a gente orienta sempre que ele entre em contato com a central de relacionamento, porque a gente faz a intermediação, direciona esse beneficiário, ele não vai ficar desassistido. É importante que o beneficiário saiba disso. Ele liga no 0800 56 60 66, a central é 24 horas, a gente vai abrir um protocolo e vai conduzir esse beneficiário para assistência. No que diz respeito às demais especialidades, a gente tem um termo de adesão que
tem uma cláusula que diz que os serviços eles não podem ser suspensos, isso pessoa jurídica, tá? Porque a gente não tem contrato com pessoa física. Sim. Então, os serviços não podem ser suspensos sem prévia comunicação à administração pública no prazo de 90 dias. Nós não temos conhecimento, Patrícia, de nenhuma interrupção de serviço. Não nos foi notificado nenhuma suspensão dos serviços de forma oficial e formal. E temos contato com algumas unidades que dizem, a gente tem buscado perguntar e questionar justamente para não ter desassistência com relação aos beneficiários, e a gente tem perguntado às nossas unidades credenciadas se existe alguma irregularidade no serviço ou alguma instabilidade, e o retorno que a gente tem é sempre que os serviços estão acontecendo, que eles estão regulares. Bom, vamos ouvir também a Maria José, porque numa situação como essa que há o anúncio oficial de que alguns serviços pararam, que algumas categorias pararam, aí nos chama atenção mesmo, Andressa. É claro que a sua fala é uma fala oficial, a gente reconhece o trabalho que você está empenhada, mas é complexo entender que está tudo funcionando normalmente e que nenhuma alteração houve, principalmente numa situação como essa. Maria José, por favor, se coloque, depois eu vou trazer também as falas dos nossos ouvintes que estão participando pelo WhatsApp. Patrícia, onde tivemos audiência no Ministério Público, aonde tinha mais ou menos umas 20 entidades. Estava a BM, CREMEB, Sindimed, estava a Capinest, estava a Associação dos Anestesistas, e o que eles voltaram a falar em depoimento, que comunicou e não foi dado providência sobre o anestesista à associação. E é tanto que eles estão cobrando. Quando a gente toma conhecimento, não, que a gente vai para cima. Mas os companheiros que têm urgência, aí está acontecendo isso. O Santa Isabel não está atendendo. Além disso, eles estão questionando a cota, porque diz que se eles atenderem, eles não recebem. Está aqui numa ata que foi feita de uma audiência ontem, na presença de todas as entidades. Então, eu queria discordar dela, da Andressa, porque os anestesistas continuam a associação deles, eu esqueci até o nome agora da associação, foi tanta associação e sindicato que a gente ficou... E eles estão dizendo que não tem contrato mais com o Proceb, mas topa negociar, e que todas as negociações não foi oferecido uma contraproposta. Aí quem vai dizer, Andressa, se houve ou não houve. Mas na audiência ontem, sendo ouvido, eles disseram que não houve contraproposta. E por isso resolveram parar e continua sem atendimento pelo Proceb. Como o Proceb está fazendo, na fila, só a Patrícia, Andressa, que vai dizer. Bom, eu vou complementar só isso com a fala do nosso ouvinte Magna. Ela diz o seguinte: meu pai tem hiperplasia prostática e parou na emergência umas 4 vezes no Santa Isabel. Eu estou trazendo essa fala para complementar o que você disse. Ao marcar a consulta com o urologista, ele disse que tem que ser feita a cirurgia, mas ele no momento não poderá realizar por causa da suspensão do atendimento aos usuários do Planserv. O que fazer nesse caso, já que ele honra com o pagamento dos boletos desde o início do plano de saúde? Aí ela fala, vamos ter que recorrer ao SUS até essa dúvida, porque o Planserv todo faz parte do Sistema Único de Saúde, né? Obrigada, Magna, pela participação. Respondendo a Zezé, nós temos uma paralisação da anestesia. Quando eu informei que não tínhamos notícia oficial, foi com relação às demais especialidades. Tá? A Copanest, ela não tem contrato com o plano. Então, por esse motivo, na mediação lá em janeiro, a gente não firmou nenhum acordo. No que diz respeito a esse caso específico, Patrícia, a gente pede que... Eu vou pegar o nome desse beneficiário, a gente vai levar aqui com vocês para poder fazer a intermediação. É que ela disse, Santa Isabel não está realizando cirurgia para novos pacientes do plano. E vamos esclarecer com o prestador a reprodução dessa fala do médico, porque não temos notícia de suspensão dos atendimentos nessa unidade até a presente data. Então, vamos levar o caso e vamos direcionar esse beneficiário e intermediar essa situação para que ele não fique desassistido, com Andressa, certeza. Eu tive o conhecimento de um pai, de uma pessoa, de um irmão muito próximo, e que ele, na hora que ia fazer a cirurgia, infelizmente, a anestesia, por conta do isso, já tem aproximadamente mais de um mês. E foi suspensa. E aí, o resultado, ele teve que botar do bolso
para fazer a cirurgia. Quer dizer, é uma situação que o usuário, ele, assim, aí agora é a mesa de negociação, precisa ter a sensibilidade humana, que às vezes o usuário, ele naquele momento não tem como botar no bolso para até recorrer na justiça e ter esses processos. É preciso realmente, tanto o lado do Planserve quanto o lado dos médicos e das instituições, ter a sensibilidade e estudar cada caso, porque a saúde ela não espera e não deve esperar de jeito nenhum. Então, eu acho que aqui, agora eu estou falando com um apelo da imprensa, para que realmente ouça caso a caso, porque as pessoas têm os seus compromissos, né? Não podem esperar. Às vezes não tem nem condição naquele momento de resolver de uma forma rápida. E aí, vai fazer o que com a cirurgia? A gente sabe que a demanda é enorme, e não é uma demanda só no SUS, é uma demanda inclusive nos planos de saúde particular, porque o número de instituições não atende essa demanda gigantesca de pessoas doentes. Então, é preciso ter a sensibilidade de tentar resolver isso de uma forma rápida, pelo menos com essas pessoas, até que se encontre uma saída. Então, fica aqui um apelo para o Planserve, para o governo do Estado, para as associações médicas e para o Ministério Público, que já começou a se intervir no processo. E a gente realmente faz um apelo que isso se resolva mais rápido, porque o sofrimento e a dor, ela não espera. Andressa, por favor. Na verdade, Ezequiel, a gente orienta o beneficiário a entrar em contato com a central de relacionamento para reportar o caso, qualquer dificuldade, e a não realização desse pagamento. E saliento também para tranquilizar os beneficiários e os ouvintes com relação aos atendimentos de urgência e emergência. Esses estão sendo mantidos, a assistência está acontecendo, inclusive no mês de janeiro a gente teve 148 mil atendimentos, foram 330 partos. Esses números demonstram que não há um impacto significativo na assistência. A assistência está acontecendo para esses beneficiários e a gente tem conseguido intermediar esses casos. O importante é que o beneficiário ele sempre acione o plano. Depois a gente vai voltar essa questão da contraproposta, né, que a Maria José falou, já que foi um impasse dos anestesistas que gerou o movimento, que veio ganhando força, ganhando corpo, e até agora não se chegou a uma determinação. Mas o ouvinte Edilson, lá de Arembepe, ele pergunta o seguinte: será reduzido o atendimento nas clínicas, como já foi nos laboratórios? Bom, a Andressa pode trazer para a gente o esclarecimento com relação ao atendimento nos laboratórios. E ele traz uma questão que ele disse na época das fake news, né? Tudo começa a circular, todas as notícias começam a circular, e é importante que o ouvinte tenha uma resposta qualificada da fonte oficial. Ele disse que já ouviu falar que um grupo político do Ceará iria assumir o Planserve e que também o Planserve iria parar nas mãos de um outro plano de saúde muito conhecido aqui por todos nós. Isso é verdade, Andressa? Não, não é verdade. A gestão continua com a Secretaria da Administração, continua com o Planserve, não há privatização, não é essa a proposta. A contratação que foi feita foi mesmo para melhorar, modernizar e aprimorar os serviços do plano. Com relação à dificuldade de agendamento, a central também faz a marcação, caso esse beneficiário não esteja conseguindo agendar algum tipo de procedimento dentro da nossa rede. Tá? Então, é importante que o beneficiário sempre procure o plano, porque tem alguns casos que o beneficiário se queixa com relação até a autorização, a liberação de uma autorização, e essa autorização sequer, esse pedido sequer chegou ao Planserve. E esse beneficiário está aguardando e acha que o Planserve que não procedeu à autorização. Então é importante que ele entre em contato e que ele esclareça junto ao plano as suas demandas. O plano está aberto e disponível para tanto atender. No 0800, que eles têm no número na carteira, quanto pessoalmente também? Pessoalmente, a gente tem unidades distribuídas nos postos saque, que eles também podem procurar. E a gente tem também uma linha aberta, um canal aberto com relação Reforça aí, às Patrícia, associações. você tem uma voz mais... Deixar daqui a pouquinho o número do telefone, né, do call center, do 0800, Andressa, bota aqui pra gente falar. Mas antes tem a Alda, Ezequiel, que ela tá na ponta da linha lá de Águas Claras, já tá aguardando o tempo para falar. Alda, vamos te ouvir sim, bom dia. Oi, Alda. Patrícia? Estamos te ouvindo, bom dia. Patrícia. Tá no ar. Eu quero saber o seguinte, eu sou uma pessoa que eu necessito de fazer curativo 3 vezes da semana. Eu moro aqui em Águas Claras, fazia no ProHope. Eles tiraram o curativo do ProHope. Eu liguei pro Planserve, me deram vários hospitais. O que eu achei mais conveniente para mim foi o evangélico, porque eu pego um ônibus na porta, salto na porta e pego outro de retorno. Lá, Patrícia, só uso a gase, a água, o soro e o sabão. Os remédios eu
DAC da entrada de um relatório que o médico me pediu, mandou, tá entendendo? Para ver se o Prancev libera os remédios que eu preciso. Só libera para quem está internado. Então eu quero que ela justifique isso, que a gente precisa dos curativos. Obrigada, Alda. Bom, Fica ouvindo aí, tá? A resposta também do Prancev, da gestão do Prancev, sobre isso. Os curativos, laboratório, atendimentos que estão... A qualidade do atendimento, da assistência, da manutenção dos serviços. Alguns ouvintes também colocam que os serviços já tinham sido suspensos ou não estavam sendo oferecidos de forma regular, independente desse momento agora, né? Que estamos com a suspensão dos serviços por parte de algumas especialidades. Então, daqui a pouco você pode falar um pouco sobre a qualidade efetiva do serviço do Prancev, mas Maria José quer trazer alguns outros dados com relação a esse serviço que o plano oferece, a qualidade desse serviço. Patrícia, em primeiro lugar, eu queria dizer ao senhor governador, ao senhor secretário, que o Prancev é nosso. E nós vamos defender ele de unhas e dentes, porque é um plano que é nosso servidor. Nós pagamos em dias. Agora, não vamos aceitar cotas, não vamos aceitar o desrespeito. Queremos ser tratados como cidadão. Não queremos aquela coisa, pede fulano aqui, pede aquilo. Queremos ser tratados como cidadão. Todo servidor quer isso. Mas essas cotas, está acontecendo isso. Um médico de um, aí não atende, aí já passa para outro que nem conhece o problema. Ou então liga para uma clínica, liga para outra, liga para a tal da Qualirede e não tem uma resposta. Vou lhe dar um exemplo. Se não fosse Andresa, talvez meu colega perca a perna. Há uns dias ele vem atrás do problema de uma necrose aqui nos quadris. Nada. Foi preciso eu acionar o chefe de gabinete. Ele acionou a Andresa entrou em contato comigo. Hoje ela me deu uma boa resposta. Está resolvido o problema de inatival. Vibrei pra caramba. Mas tem outros problemas. Eu tenho um problema de um home care que entrou na justiça e até hoje não resolveu. De um senhor com mal de Alzheimer em cima de uma cama. E sabe o que acontece? Agora, ela insistentemente, olha, a senhora procure um aí e traga aqui para o Prancev contratar. Bom, então, Andressa, questão como as cotas, né? Que as cotas é o limite dado por cada clínica, cada unidade de atendimento para os pacientes que chegam com a demanda do Prancev. Na semana passada também tivemos essa questão do ouvinte que dizia, entre em contato com o plano fala que é a clínica que tem essa gestão. Entre em contato com a clínica diz que é o Prancev. Então, finalmente, a quem cabe determinar o número de cotas de cada unidade para oferecer aos beneficiários do plano. E também com relação à questão dos ajustes do pagamento e finalizando, qual é a perspectiva que temos daqui para frente com relação à resolução do impasse? Patrícia, com relação à cota que os beneficiários vêm tendo conhecimento disso, na verdade existe um contrato da administração pública com essa rede prestadora de serviço. Então, nós temos uma rede hoje distribuída em todo o estado com cerca de 1.400 prestadores, tá? E como todos os contratos na administração pública, ele tem um valor. E a gente não impõe que o estabelecimento só atenda 20 beneficiários naquele mês. Não há imposição do plano com relação a isso. A gente sugere que, se o beneficiário não está conseguindo fazer esse agendamento, que entre em contato com o plano. O plano vai tentar agendar na clínica que o beneficiário tem interesse, mas a gente não tem interferência na agenda do médico. Às vezes o médico não tem disponibilidade. Então, se for um exame, não for um retorno, não for um acompanhamento contínuo, a gente pode direcionar esse beneficiário para uma outra unidade. Tá? Então, a gente tem tentado fazer esses agendamentos e temos conseguido, temos tido êxito. Então, são mais de 5.000 agendamentos aí, de março até dezembro de 2018. Os beneficiários acionaram e puderam contar com o plano. Com relação ao caso, fazendo só um adendo ao que Zezé falou ainda há pouco sobre o home care, o Prancev tem serviço no seu rol de cobertura. Movimenta a economia das cidades, movimenta a economia na área de saúde, as clínicas, hospitais, isso não tem dúvida. E aí, hoje a gente está vendo cada vez mais a medicina, ela refinando cada vez mais os seus procedimentos,
e a exigência da população com as redes sociais, com o conhecimento colocado, exige cada vez mais, né? E aí tende a aumentar esse custo, né? Há dinheiro para tanto? A primeira pergunta, né? E como ofertar realmente serviços de qualidade e cada vez mais esses serviços com avanço tecnológico, entre outras coisas. Me fale um pouco sobre isso. Ezequiel, esse é um desafio grande, né? Mas, na verdade, o Planserv vem se modernizando para poder fazer a absorção, dessa tecnologia em saúde, porque, de fato, a tecnologia em saúde, ela não se substitui, ela vai se complementando. Então, ninguém deixa de utilizar um recurso na medicina porque surgiu uma nova tecnologia. O Planserv, ele faz uma análise sistemática dessas tecnologias para fins de incorporação dessa tecnologia. A gente vem tentando, com a modernização, incorporar sem, entretanto, comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do plano, que o plano hoje está estável. Então, a gente tem isso como também uma premissa, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano. E, claro, a prioridade é prestar assistência de qualidade aos beneficiários. Rapidinho, Patrícia, e quanto às queixas dos médicos, muitos dizem, olha, os valores estão defasados, há valores que se paga menos do que o SUS. Comente um pouco sobre isso também, porque isso eu tenho absoluta certeza que isso cai no roda das discussões nessa mesa de negociação. E como é que vocês estão vendo isso? Qual o caminho para resolver isso? Todos esses pedidos com relação a aumento, a reajustes, todos eles são analisados pelo plano, com essa premissa da manutenção do equilíbrio, tá? Então, o Planserv sempre esteve aberto para receber essa demanda, esses pleitos desses prestadores, dessas unidades e analisar internamente. Então, continuamos aí com os canais abertos para a análise desses pedidos. Vamos para as considerações finais e a pergunta que não quer calar é exatamente essa, né? Quais são os próximos passos, encaminhamentos, para que a gente possa ter efetivamente uma solução para o impasse, a resposta que os profissionais estão buscando e como é que o Planserv vai estar aberto ao diálogo para resolver essa questão. Maria José, muito obrigada pela sua presença. Maria José Silva, do Simpojude, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Patrícia, e dizer a você, eu sempre estarei à disposição e sempre continuarei lutando pelo servidor ter a sua saúde respeitada, pois ele paga do seu contra-cheque sem queixar e sem dizer nada. Teve aumento em 2015, agora o governo diminuiu a cota dele, então a gente quer um Planserv nosso, bem estruturado e que atenda a todos com respeito e sem bloqueio. Esse é o desejo dos servidores, com a realidade concreta do Planserv, para atender a esses desejos e ir para frente com esse serviço tão importante aqui dentro da saúde na Bahia. Patrícia, estamos trabalhando lá incessantemente para continuar prestando serviço de excelência para os nossos beneficiários, estamos nos modernizando e eu reforço os canais de relacionamento, que o beneficiário entre em contato conosco, procure entender sua demanda e a gente está à disposição para o que o beneficiário precisar. Muito obrigada. Alguma outra roda de negociação, um momento de conversa com os servidores? Até quando temos alguma perspectiva para solucionar a questão, Andressa? Os canais estão abertos. A gente mantém os canais abertos para negociar. O Planserv está à disposição das associações, dos sindicatos, dos beneficiários, dos médicos, para poder receber qualquer tipo de pedido e de proposta. Vamos continuar acompanhando para saber como é que vai ficar essa questão, o atendimento suspenso dos ouvintes, né, que colocaram aqui pra gente, que estão tendo realmente dificuldade em ter acesso ao serviço. A gente hoje fica por aqui, mas podemos voltar a esse assunto a qualquer momento, agradecendo aos ouvintes que ficaram com a gente, a toda a nossa equipe Saúde no Ar. Fica hoje por aqui até segunda-feira, 8 horas. Até lá.